Bom dia, meus filhos. A nossa aula está começando. A disciplina de hoje é matemática e o conteúdo está no módulo 2, começando na página 111. Então, abra comigo o seu livro para a gente poder ingressar juntos nessa explicação aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre propriedades da multiplicação. A multiplicação tem sido o nosso conteúdo, né? Desde que o segundo bimestre começou. E hoje nós vamos ver que a multiplicação possui 3 propriedades. Vamos ver do que se trata cada uma dessas propriedades. Então me acompanhe aqui nessa leitura, olha. Veremos a seguir algumas propriedades importantes da multiplicação. Então a primeira propriedade que nós vamos estudar hoje se chama propriedade, propriedade comutativa. Esse nome tão diferente, né? Que parece ser tão difícil, nada mais é do que algo muito simples, e você vai ver agora, olha só. Lucinda levou seus 2 netos, Maicon e Beatriz, para assistir a uma peça de teatro. Cada ingresso custou R$ 12. Para saber quanto Lucinda gastou com os ingressos, Maicon e Beatriz efetuaram os cálculos de maneiras diferentes. Então me acompanha aqui, olha. Maicon fez o cálculo da seguinte maneira: 12 vezes 3. E o resultado foi 36. Agora observe como Beatriz fez esse mesmo cálculo. Beatriz começou com o 3. Ela fez 3 vezes 12. E o resultado também foi 36. Então, o que a gente pode observar aqui? Maicon colocou o 12 em cima. Beatriz colocou o 12 embaixo. Porém, o resultado dos dois foi o mesmo. Então, 12 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 12. Os dois dão 36. Ok? E aí vem uma pergunta para ser respondida oralmente aqui, ó. O que você pode perceber nos produtos obtidos por Maicon e por Beatriz? Lembrando que produto é o resultado da multiplicação. Então, o que você pode perceber nos produtos, nesses resultados aqui? O que nós podemos perceber é que os resultados são o mesmo, né? São os mesmos, ok? Em relação à ordem dos fatores, o que você pode perceber? Ó, observa comigo novamente. Maicon colocou primeiro 12, então ele fez 12 vezes 3. Beatriz colocou primeiro 3, então ela fez 3 vezes 12. E a ordem não mudou o resultado, não foi isso? Essa é a propriedade comutativa. Olha o que diz aqui, olha. Eu vou te pedir para você pegar o seu marcador de texto e juntos nós vamos marcar isso aqui que é extremamente importante. Olha, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Vou ler de novo. Em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Foi exatamente o que aconteceu aqui. A ordem dos fatores, ó, tanto faz colocar o 12 em cima e o 3 embaixo, ou o 3 em cima e o 12 embaixo, a ordem dos fatores, são os números que nós estamos multiplicando. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, não muda o resultado. Essa propriedade é chamada de comutativa.
Então, essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, o que a propriedade comutativa explica? Ela explica que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu trouxe para você aqui, ó, mais um exemplo de uma propriedade comutativa. Então, eu coloquei aqui novamente, ó, propriedade comutativa. Em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz se eu fizer 10 vezes 5, ou se eu fizer 5 vezes 10, o resultado vai ser o mesmo, porque a ordem dos fatores, ó, o 10 vindo na frente ou o 5 vindo na frente, se o produto, né, se os fatores são os mesmos, 10 vezes 5 ou 5 vezes 10, o produto não se altera, o resultado não muda, ok? Ó, 7 vezes 20 é o mesmo que 20 vezes 7. A ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Essa propriedade é chamada de comutativa, ok? Então vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é chamada de elemento neutro. E diz assim, olha, deixa eu destacar aqui com você, só um momentinho, para a gente destacar aqui que agora nós estamos nessa propriedade aqui, ó. Elemento neutro. O que seria essa propriedade? Vamos ver. Douglas resolveu conferir com uma calculadora o resultado de algumas multiplicações que tinham o número 1 como um dos fatores. Observe os cálculos que ele fez e os resultados que ele obteve. Então, Douglas foi na calculadora e digitou 1 vezes 437 e o resultado foi 437. 79 vezes 1 e o resultado foi 79. 1 vezes 1228 e o resultado foi, ó, 1228. 255 vezes 1 e o resultado foi 255. 1 vezes 30 e o resultado, ó, foi 30. 2.631 vezes 1 e o resultado foi 2.631. O que você pôde perceber em relação ao produto obtido quando um dos fatores é igual a 1? Primeiro nós vamos entender novamente. Todas as vezes que nós falamos de fatores, fatores são os números que eu estou multiplicando, tá? Então, os números que multiplicamos é chamado de fatores e o resultado é chamado de produto. Então, observe comigo. O que a gente pode perceber quando eu multiplico um número por 1? 437 vezes 1 é igual a 437. 79 vezes 1 é igual a 79. Então, note que todas as vezes que nós multiplicamos um número por 1, o resultado, o produto, é o próprio número que está sendo multiplicado por 1. Então, eu tenho dois fatores. O 1 é um fator e o 437 é o outro fator. Quando um desses fatores é o 1, o resultado é o outro fator. Quando um dos fatores é o 1, o resultado é o outro fator. Quando um dos fatores é o 1, o resultado é o outro fator. Essa propriedade é chamada de elemento neutro. E aí nós temos aqui agora a explicação e você vai grifar junto comigo, olha. Vamos lá? Então sublinha aí comigo, ó.
Em uma multiplicação... Oi, peraí só um pouquinho, deixa eu ver que eu trocar aqui, ó. Porque eu tô colocando com um quadrinho, eu não quero quadrinho, eu quero sublinhar com você. Então, nós vamos sublinhar juntos, ok? Então, vamos lá, pronto, vamos comigo. Então, me acompanha aí, ó. Em uma multiplicação de 2 fatores, por que 2 fatores, ó? Porque eu estou multiplicando 2 números, ó. 2 números, ok? Então, em uma multiplicação de 2 fatores, quando um deles é igual a 1, ó, eu tenho 2 fatores e um deles é 1. Então, quando um deles é igual a 1, o produto é igual ao outro fator. Quando um deles é 1, o produto, o resultado é igual ao outro fator. Quando um deles é 1, o resultado é igual ao outro fator. Viu que molezinha? Por esse motivo, grifa aqui que isso é importantíssimo, ó. Por esse motivo, o 1 é chamado elemento neutro da multiplicação. Por que que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Porque quando você multiplica por 1, o resultado é o próprio número que você multiplicou por 1. Ó, você multiplicou aqui 1.228 por 1. O resultado é o próprio 1.228. Porque esse 1 é neutro. Ele não interfere no resultado. Ele é um elemento neutro. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar o próprio número. Porque 1 é elemento neutro. Ok? E aí eu trouxe aqui, ó, mais uma explicação sobre essa propriedade do elemento neutro. Então, ó, propriedade elemento neutro. Em uma multiplicação de 2 fatores, ó, 2 fatores, estou multiplicando 2 números. E um desses fatores é igual a 1. Quando um dos fatores for 1, quando você estiver multiplicando por 1, o produto é igual ao outro fator. Então, se eu multipliquei 50 por 1, o produto é igual a 50. Se eu multipliquei 125 por 1, o produto é igual a 125. Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Ok? Agora nós vamos para a última propriedade da multiplicação. Ela é chamada de propriedade associativa. Ó, propriedade associativa. A professora Beth pediu a seus alunos que efetuassem a seguinte multiplicação. Então, ela pediu para eles fazerem o seguinte, ó, 100 vezes 9 vezes 4. Veja como que 3 alunos resolveram esse cálculo, olha como que a Amanda fez esse cálculo. A Amanda associou 100 vezes 9 e ela multiplicou isso aqui e deu 900. 100 vezes 9, 900. E ela repetiu o vezes e repetiu o 4. E agora a Amanda associou o 900 vezes 4. O que eu quero dizer com associou? Ela separou esses 2 fatores aqui para resolver. Então, primeiro ela resolveu, ela associou 100 vezes 9, deu 900. E aí ela repetiu o vezes e repetiu o 4. Agora ela associou 900 vezes 4 para resolver essa operação agora. E deu 3.600. Agora, Bruno, ele já fez essa associação diferente. Ele repetiu o 100 e ele associou 9 vezes 4 e deu 36. Agora ele associou 100 vezes 36
E notem o que aconteceu com o resultado de Amanda e Bruno. Ó, o mesmo. Eles associaram de maneiras diferentes. Olha, Amanda associou já desde o início. Bruno repetiu o início e associou o final. Mas o resultado não mudou. E olha como Pietro fez ainda mais diferente. Pietro associou o 100, ó, com o vezes 4. Então, ele fez 100 vezes 4, 400. E ele repetiu vezes 9, ó, vezes 9. E 400 vezes 9, 3.600. O mesmo resultado de Amanda e Bruno. Então, o que você pode perceber em relação aos fatores que foram associados? O que nós podemos perceber em relação aos fatores, números que estamos multiplicando? O que nós podemos perceber é que podemos associar os fatores de maneiras diferentes, não é isso? Olha quantas vezes foi associado de forma diferente, ó. Aqui associou de um jeito, aqui associou de outro jeito e aqui associou de outro jeito. Tia, eu ainda não entendi. Associou. O que significa associar? Associar é você separar o que você vai resolver de cada vez. Então, é sempre usado essas setinhas, ó. Faz essas setinhas indicando o que está sendo resolvido e o que você vai separar para resolver. E isso a gente fala na linguagem de associação. Então, eu associei 100 vezes 9, ou seja, eu vou resolver 100 vezes 9. Aqui associou 9 vezes 4, ou seja, eu vou resolver 9 vezes 4. Isso é associar, é separar o que você vai resolver, indicando o que você vai resolver, ok? Bom, então o que nós podemos perceber em relação aos fatores? É que nós podemos associá-los de formas diferentes. E em relação aos produtos, o que nós podemos perceber em relação aos produtos? Que mesmo associando de forma diferente, os produtos não mudam. Eles são os mesmos. E essa é a propriedade associativa. E você vai sublinhar comigo agora essa explicação. Vamos lá? Vamos sublinhar juntos? Então, aqui, ó, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, aqui, ó, a multiplicação foi com 3 fatores. Tia Verônica, então pode ser com mais de 3? Sim, aqui eu poderia ter um vezes mais algum número. Mas aqui, ó, foi feita uma multiplicação de 3 fatores. Então, ó, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores não altera o produto. Ou seja, tanto faz como que foi associado, tanto faz a ordem que foi separada para resolver. A ordem dos fatores, da associação dos fatores, não altera o produto. O produto, ó, foi o mesmo nas 3 associações. Essa propriedade é chamada de associativa. Ok? Então, ó, vem comigo. Propriedade associativa. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a associação dos fatores não altera o produto. Eu vou te provar isso mais uma vez, olha. Eu fiz aqui uma multiplicação de 3 fatores. 10 vezes 3 vezes 1. 3 fatores, ó. 1, 2, 3. Estou multiplicando 3 fatores. E aí, nessa daqui, eu associei assim, ó. Eu fiz o 10 vezes 3. Então, eu indiquei aqui, ó. Tia, tem que fazer essas setinhas? Sim. Essa é a forma de você indicar o que está sendo associado, por onde você está começando a resolver.
Então, eu indiquei aqui, ó, associei 10 vezes 3, 30. E eu repeti o vezes 1, então, vezes 1. 30 vezes 1, aí eu associei aqui, é igual a 30. Desse lado de cá, eu fiz a multiplicação com os mesmos fatores, ó. 10 vezes 3 vezes 1, os mesmos fatores. Porém, eu associei de forma diferente. Aqui eu comecei a resolver pelo 10. Eu associei o 10 vezes 3. Aqui não. Aqui eu repeti o 10. E eu repeti o vezes. E eu associei o 3 vezes 1, que deu igual a 3. Então, eu repeti o 10 vezes, ó, 10 vezes, e eu associei 3 vezes 1, que é igual a 3. E agora eu resolvi aqui embaixo, ó, 10 vezes 3, 30. O que a gente consegue observar aqui? Que mesmo associando de forma diferente, a ordem dos fatores nessa associação, a ordem, se eu começo pelo primeiro, ou se eu associo os de trás, se eu associo os da frente, a ordem da associação não altera o resultado. Ok? Bem parecido com a propriedade comutativa, que foi a primeira que nós vimos. Que a ordem, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Bem parecida. Vamos treinar essas propriedades nas atividades, para ver se você compreendeu a minha explicação? Então, eu tenho aqui na número 1, assim, ó. Complete as sentenças de maneira que fiquem verdadeiras. Então, aqui eu tenho dois fatores. 430 vezes 2. Para que esse lado fique verdadeiro, os fatores têm que ser o mesmo. Então, se aqui eu tenho vezes 430, que número que está faltando para eu multiplicar por 430? Quem é que eu estou multiplicando por 430? O 2. Então, 430 vezes 2 é igual a 2 vezes 430, porque a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado, ok? Vamos lá, 13 vezes 8 vezes 7. Aqui eu tenho o vezes 13 e o vezes 8, ó, o vezes 13 e o vezes 8. Quem é que está faltando aqui para que essa sentença fique verdadeira? O 7, ok? Do lado de cá agora eu tenho assim, 269 vezes 21 vezes quanto? Aqui é que está completo. Então, olhando para esse lado de cá, qual é o fator que está faltando aqui? Eu tenho 269, eu tenho 21 e só está faltando o 3, ok? 201 vezes algum número que está faltando, vezes 2. Agora eu quero que você pense comigo, olha. Aqui eu tenho 2 vezes 201. 201 vezes quanto que não vai alterar nada aqui? Qual é o número que eu multiplico na multiplicação? Qual é o número que eu multiplico por ele e o resultado continua sendo o próprio número? Nós acabamos de ver numa propriedade aqui acima, ó. Qual é o número que quando eu multiplico, ele não altera o resultado continua sendo o próprio número? É o número 1, não é isso? Então, aqui, ó, opa, peraí, deixa eu ver que voltar aqui para a questão. Então, aqui, ó, 201 vezes 1 vezes 2 é igual a 201, porque esse 1 aqui é um elemento neutro. Ele não vai interferir no resultado final. O resultado vai continuar sendo o mesmo. Vai continuar sendo 201 vezes 2, porque o 1 é elemento neutro. Eu posso colocar ele aqui e ele não vai alterar
o resultado, ok? Número 2. Laís e Otávio estão conversando sobre a quantidade de potes de tinta que eles têm. Então, aqui, ó, Laís diz assim: eu tenho 3 caixas. Peraí. Eu tenho 3 caixas com 6 potes de tinta. E Otávio diz que ele tem 6 caixas com 3 potes de tinta. Observe bem, a quantidade que eles têm é a mesma. O que mudou aqui? A ordem dos números. Aqui foi 3 caixas, aqui 6 caixas. Aqui 6 potes e aqui 3 potes. 3 e 6, 6 e 3. A ordem dos números é diferente, porém os números são os mesmos. Quem tem mais potes de tinta? Justifique sua resposta. Vamos pensar juntos. Quanto dá 3 vezes 6? Se você está estudando tabuada, você já sabe que 3 vezes 6 é igual a 18, correto? E quanto é 6 vezes 3? Se 3 vezes 6 é igual a 18, 6 vezes 3 também é igual a 18. Por que isso? Vamos voltar aqui. Por que isso? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. É a propriedade comutativa. Mesmo número, se nós temos os mesmos números, os mesmos fatores, a ordem desses fatores não altera o produto é o mesmo. Então, quem tem mais potes de tinta? Nenhum dos dois. Justifique sua resposta. Os dois têm a mesma quantidade de tinta. Ou os dois têm 18 potes de tinta. Ok? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Ok? Página 113 agora. Observe como Gabriela calculou 7 vezes 100 vezes 3. Então, olha como que Gabriela fez. Ela associou o 7 vezes 100 primeiro. 7 vezes 100, 700. E ela repetiu o vezes e repetiu o 3. E agora ela associou o 700 vezes 3 e deu 2.100. A questão pede na letra A o seguinte: usando uma maneira diferente de Gabriela, associe os fatores e resolva a multiplicação. Ele quer que você faça essa mesma multiplicação, porém de uma maneira diferente de Gabriela, de uma maneira diferente. Então, você não vai poder associar o 7 vezes 100. Você vai ter que associar de uma forma diferente. Vamos fazer juntos? Então, vem comigo, Eu coloquei aqui. Aqui é como Gabriela fez. Ela associou o 7 vezes 100, deu 700. Ela repetiu vezes 3, e aí ela associou 700 vezes 3 e deu 2.100. E agora nós vamos associar de um jeito diferente, ok? Então, nós vamos associar agora, se nós não podemos fazer 7 vezes 100, porque Gabriela já fez assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos repetir o 7, Vem comigo, Nós vamos repetir o 7. Peraí, deixa eu ver que pegar a setinha aqui. Repete o 7. Tá dando pra você ver a minha setinha ou tá muito fininha? Acho que agora melhorou, né? Repete o 7.
Vou repetir o sinal de vezes. Não é isso? Ó, vou repetir o vezes. Espera aí, que não tá saindo, porque ele é emitido. Pronto, agora saiu. Então, ó, repete o 7. Repete o sinal de vezes. E agora eu vou associar aqui, ó, igual Gabriela fez, porém do lado de cá. Ó, eu vou associar aqui, ó, 100 vezes 3. Tia, repete, eu não entendi. Claro, com certeza. Gabriela associou 7 vezes 100. Olha a associação que ela fez com as setinhas. E aí ela resolveu 7 vezes 100, 700. E ela repetiu vezes 3. Nós vamos associar de um jeito diferente. Então, nós vamos repetir o 7 e vamos repetir o sinal de vezes. E nós vamos associar aqui, ó, 100 vezes 3. Quanto dá 100 vezes 3? 300. Não é isso? Então, aqui, ó, 100 vezes 3. Deixa eu colocar aqui. 300. E agora, nós vamos associar 7 vezes 300. Então, eu vou associar, ó, associar, colocar as setinhas para indicar. Então, eu vou associar agora 7 vezes 300. Então, ó, 7 vezes 300. Então, eu armei essa conta aqui embaixo. Vamos fazê-la juntos. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. Agora, observe comigo. Gabriela associou, nós associamos de forma diferente. A associação foi feita. Porém, o resultado, olha. Aqui, então, o resultado é igual a 2.000. Espera aí, deixa eu ver, colocar aqui. Quanto que deu o resultado da nossa conta? 300 vezes 7 é igual a 2.100. O mesmo resultado da conta de Gabriela. Ok? Ó, o mesmo resultado da conta de Gabriela. Então, isso significa que a ordem da associação não altera o produto, não altera o resultado. Essa é a propriedade associativa. Ok? Então, ó, voltando para cá, fizemos então de uma maneira diferente essa associação que Gabriela fez. Ok? Agora, letra B. Agora, resolva as multiplicações a seguir, associando os fatores de duas maneiras diferentes. Ele quer que você faça de duas maneiras diferentes. Então, a primeira nós vamos fazer 13 vezes 25 vezes 4. E depois 5 vezes 4 vezes 9 vezes 2. E eu coloquei essas multiplicações aqui, ó, para a gente poder fazer melhor. Então, a primeira que nós vamos fazer, 13 vezes 25 vezes 4. E eu já comecei colocando as setinhas para mostrar a primeira possibilidade de associação. Então, nós podemos associar 13 vezes 25. E aí, eu armei essa conta aqui para que a gente possa fazer juntos. Vamos treinar? Então, ó, lembrando que nós começamos o cálculo sempre de trás para frente, ok? Então, vamos lá. 3 vezes 5, 15. O 5 fica e o 1 vai para a reserva. 3 vezes 2, 6. Com mais 1 que subiu, 7. Ok? Então, nós terminamos a multiplicação por 3. E agora, antes de multiplicar o próximo número, eu apago as reservas
E eu venho aqui, ó, na direção do número que eu já multipliquei, que foi o 3, e coloco um 0. E agora eu vou multiplicar o próximo número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Terminamos a nossa multiplicação e agora nós vamos fazer uma adição. Agora nós vamos somar esses dois resultados. Então, 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. O 2 fica, o 1 vem aqui, ó, para reserva. 1 mais 2, 3. Então, ó, 13 vezes 25 deu igual a 325. Então, eu vou colocar aqui esse resultado, ó, 325. Foi o resultado dessa multiplicação que nós associamos aqui. 13 vezes 25 igual a 325. E agora nós vamos repetir o vezes e o 4. Então, a gente repete aqui, ó, vezes 4. E agora nós vamos associar esses dois fatores. Nós vamos associar 325 vezes 4, ó, associei, coloquei a setinha para indicar o que eu vou efetuar agora. Então, agora nós vamos armar 325, ó, vou fazer esse cálculo aqui dentro, tá? Aqui nesse quadrinho. 325 vezes 4. Vezes 4. Vamos fazer juntos? 4 vezes 5, 20. O 0 fica, o 2 sobe. 4 vezes 2, 8. Com mais 2 que subiu, 10. O 0 fica, o 1 sobe. Peraí que eu tive que colocar esse 1zinho da reserva aqui. Calma aí. Vou colocar ele aqui. Pronto. Deixa eu colocar um 1zinho aqui. Então, voltando, ó. 4 vezes 5, 20. Subiu 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Subiu 1. 4 vezes 3, 12. Com mais 1 que subiu, 13. Ok? Então, aqui, ó, o resultado desse cálculo foi 1.300. Ok? 325 vezes 4, 1.300. Pronto. Terminamos a nossa associação. E agora nós vamos fazer essa mesma associação, ou melhor, esse mesmo cálculo, porque os fatores são os mesmos, ó. 13 vezes 25 vezes 4. 13 vezes 25 vezes 4. Nós vamos efetuar novamente essa sentença, porém associando de forma diferente. Então, aqui, ó, eu te dei outra possibilidade. Você vai repetir o 13, repete o sinal de vezes e agora vai associar aqui, ó, 25 vezes 4. E essa eu vou deixar para você resolver aí e me mostrar que você está entendendo tudinho. Combinado? Então, repete o 13, repete o sinal de vezes e resolve 25 vezes 4 e põe o resultado aqui. E depois você vai associar o que der aqui embaixo para finalizar esse cálculo. Combinado? Vamos voltar agora, ó. Porque agora nós vamos efetuar esse aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, ele tá armadinho aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 9 vezes 2. A primeira forma que a gente vai associar é aqui, ó. Primeiro nós vamos fazer o 5 vezes 4. E vamos associar também o 9 vezes 2. Essa é a primeira possibilidade de associação que nós temos. Então, a gente faz
5 vezes 4, ó, 5 vezes 4, 20. Esse sinal de vezes aqui a gente repete, porque nós não estamos resolvendo ele ainda. Então, eu repito o sinal de vezes. E agora, esse que está associado aqui eu resolvo. 9 vezes 2, 18. Ok? E agora, nós vamos associar 20 vezes 18, ó. 20 vezes 18. Vamos fazer esse cálculo aqui? 20 vezes 18. Então, vamos lá, ó. Começando das unidades. 8 vezes 0, 0. Lembrando que todo número vezes 0 é igual a 0. 8 vezes 2, 16. Ok? 16. Aí, ó, eu não tenho nenhuma reserva para pagar, então é só eu colocar um 0 aqui nas unidades e eu continuo a multiplicar o próximo número. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. E agora finalizamos a multiplicação, nós vamos fazer a adição. 0 mais 0, 0. 6 mais 0, 6. 1 mais 2, 3. Então, o nosso resultado de 20 vezes 18 deu igual a 360. Então, eu venho aqui, ó, 360. Pronto. Terminamos de calcular essa sentença. Ok? Desse lado de cá, nós vamos fazer a associação com os mesmos fatores, porém nós temos que associar de uma forma diferente. Então, eu não posso mais associar o 5 vezes 4 e o 9 vezes 2. Então, ó, olha a sugestão que eu vou te dar para essa associação. Repete o 5. Repete o sinal de... Repete o 5 vezes. Você vai repetir o 5 vezes. Então, ó, vou colocar aqui para você. Repete o 5 e repete o sinal de vezes. E aí, nós vamos associar aqui, ó. Vamos associar o 4 vezes 9. Então, já botei a minha setinha ali para associar o 4 vezes 9. Quanto dá 4 vezes 9? Você tem estudado tabuada? 4 vezes 9 é igual a 36. E aí, nós vamos agora repetir aqui, ó, o vezes 2. Vezes 2, repetindo. Então, o que que eu fiz aqui? Eu repeti o 5 e o vezes, ó, 5 vezes. Associei o meio agora, 4 vezes 9, que deu 36. E eu repeti o vezes 2, que estava no final. Agora, nós vamos associar aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar a setinha aqui, ó. Nós vamos associar aqui, ó. 5 vezes 36. Associe aqui. Faça esse cálculo aí na sua casa. Coloque o resultado aqui e repita o vezes 2. E depois descubra o resultado final. Combinado? Repetindo. Calcule aí, faça essa conta aqui, ó. 36 vezes 5, coloque o resultado aqui embaixo. E repita o vezes 2. Depois faça essa associação final aqui para encontrar o resultado. Ok? Última questão. O quadro a seguir representa uma lista de compras que Gustavo fez. Observe essa lista e complete com os valores que faltam. Olha, foi comprado uma quantidade de cada item. Então, foi um leite, um pão de forma, uma manteiga. E aqui tem o valor de cada item. O leite, R$3, o pão de forma, R$6 e a manteiga, R$4. Se eu só comprei um de cada, qual vai ser o valor
de cada item? É o valor dele. Então, o valor de um leite, R$3. Eu só comprei um, então R$3. O valor de um pão de forma, R$6. Repete aqui, R$6. O valor de uma manteiga, R$4. Tia, mas que atividade boba! Qual o sentido dessa atividade? É exatamente a pergunta que vem aqui. Qual propriedade da multiplicação você utilizou para completar esse quadro? Justifique a sua resposta. Qual é a propriedade da multiplicação que, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator? Então, aqui, ó, eu estou fazendo a multiplicação pelo 1. E o resultado vai ser sempre o outro fator. O resultado aqui é R$3, aqui é R$6, aqui é R$4. Porque o 1 não altera nada nessa conta aqui. Qual o nome dessa propriedade em que o 1 não altera o resultado quando ele é um dos fatores da multiplicação? Volta lá, ó, nas nossas explicações e me diga, é a propriedade associativa? Ih, meu computador travou. Pera aí, deixa eu ver se vai voltar aqui. É a propriedade elemento neutro? Ou é a propriedade comutativa, que o 1 não altera o resultado na multiplicação? Ok? Fica então aí essas questões que a tia Verônica deixou para vocês fazerem sozinhos. E daqui a pouco eu posto o gabarito para vocês conferirem os resultados. Combinado? Um beijinho para você e até a nossa próxima aula.